Vamos lá. Meu nome é Luiz Fernando, mas meu apelido é Ferná, por causa do meu Twitter. Então, podem me chamar assim. E GitHub, essas coisas, vocês podem me encontrar por Ferná também. Eu trabalho no Conta Azul, é uma empresa de sistema de gestão financeira. Eu trabalho no time de conversão online e trabalho como front-end developer lá. E o assunto que eu tenho hoje, eu tenho estudado lá para automatizar coisas. A gente sempre tenta automatizar e nada mais fácil do que tu automatizar em linha de comando, ao invés de você ficar fazendo interface e tudo mais. E sempre que a gente fala em linha de comando, sempre tem alguém que fala, cara, por que tu vai fazer linha de comando? Tipo, é só porque tu é nerd que tu vai fazer, ou que outra pessoa que não conhece terminal vai poder fazer? Então, eu separei os dois porquês usar a linha de comando. E depois que eu já fiz os slides, eu descobri que tem mais um, que é tipo, a gente usa a linha de comando porque é legal. Por exemplo, quando eu comecei a fazer faculdade, a minha mãe sempre ficava perguntando, nossa, o que tu tá fazendo? Me mostra o que tu faz. Era sempre difícil, assim, porque você começa na linha de comando. E aí teve uma vez que eu fui para casa, ela sentou do meu lado e eu fiz isso aqui. Eu coloquei letrinha verde no terminal, fica mais chique ali, mais hacker, e eu fiz isso aqui. E aí começou a aparecer muita coisa lá, nossa, tu tá estudando pra caralho mesmo. Então esse é um dos motivos que linha de comando é legal, porque é massa. Esse é o primeiro motivo. Então vamos lá para o primeiro porquê da talk. O primeiro é agilidade. A gente consegue construir coisas e executar elas de forma muito mais ágil. Sem contar que é sempre muito mais fácil tu construir algo e mandar alguém executar, esse alguém, tipo um robô, do que pedir para uma pessoa fazer e tu fica, ela pode errar, enfim, é humano, né? Não é um robô. Então a versatilidade é outro motivo, porque programas que podem ser usados por humanos ou robôs. E o segundo porquê é que as pessoas sempre perguntam, cara, por que tu vai usar JavaScript? Tipo, tem Bash, é tão mais ágil, é nativo. E geralmente os caras que desenvolvem Bash, eles tipo, what the fuck? Quando eu falei lá no Conta Azul que ia automatizar coisas com JavaScript, os caras, cara, pra que tu vai usar JavaScript? JavaScript é uma linguagem que tem muito hater. Né? E o primeiro motivo por que JavaScript, porque a gente tem um Node.js. Ele é o principal cara que universalizou o JavaScript em todos os lugares. Então, sem ele, provavelmente a gente estaria só no browser. O segundo motivo por que JavaScript é o NPM, também muito odiado por muitas pessoas, mas ele tem mais de 250 mil pacotes, nem todos úteis, mas tem. Ele facilita a instalação de scripts e você gerencia a versão com ele. Então, eu não sei no Bash como é que tu faria para atualizar a versão de algo automaticamente para o usuário. Com o NPM você consegue. E o outro motivo por que JavaScript é que JavaScript é foda. Aí tu chega nesse ponto e fala que hoje JavaScript é a linguagem mais popular do mundo, o Stack Overflow provou isso, tanto no back-end quanto no front-end, que haters do JavaScript ficam tipo, tá, beleza. Então, deu de discussão, tipo, cada um no seu galho. E já que a gente está falando, os caras, da onde que surgem as coisas, da onde que o universo de automatização surgiu, tem muito a ver com o Unix. Esse é o Ken Thompson. Alguém conhece ele? Dois caras. Ele é um cara muito foda. Ele criou a codificação UTF-8. Tipo, o que seria da gente sem isso?
Nada. Ele é co-criador do Go, que hoje é uma linguagem que é muito mais que um hype. Ela já está dando certo comprovadamente. A Red Hat já está usando isso em produção. Então, cara, o cara é foda mesmo. E ele também criou a filosofia Unix. E sempre que a gente fala em filosofia, tu nunca imagina que um programador está falando de filosofia, porque quando tu fala isso, tu já imagina que tem um cara sentado na pedra, assim, né? E não. A filosofia Unix, ela é um conjunto de normas que elas foram criadas baseado nas experiências do time do Unix. Então, todos os problemas que eles tiveram lá, eles criaram algumas normas e falaram, cara, se elas forem seguidas, o teu programa tem chance de ser escalável, ter um sucesso, enfim. E essa filosofia, ela foi mudando, como toda filosofia. A filosofia é diferente, por exemplo, dos 10 mandamentos, que tu tem um negócio lá, 10 regras que tu tem que seguir de 2000 anos atrás. Não, a filosofia ela vai se mutando. E teve um cara, que eu não lembro o nome dele, que ele criou as regras da filosofia Unix. E aqui na Talk eu vou apresentar todo o conteúdo da palestra baseado na filosofia Unix. Então, a primeira regra que ele fala é a regra da composição, onde a gente tem que projetar programas para ser usado com outros programas. Isso é muito utilizado quando a gente está falando de linha de comando. Por exemplo, quando a gente tem o ls, que é uma ferramenta que todo mundo deve usar no Unix, para listar pastas e arquivos de um diretório, você pode usar outra ferramenta, que é o grep, e filtrar, ou seja, você está usando duas aplicações em um comando só. Então, isso é composição. E como que a gente vai fazer que as aplicações com JavaScript se comportem dessa mesma forma que as aplicações nativas, feitas em Bash, enfim. Então, a primeira dica é sempre usar o objeto process do Node.js, que ele possui atributos e funções que podem ser usadas para ler, ouvir e escrever algo. Então, é preferível que a gente use, por exemplo, o process argv, que ele retorna um array de argumentos, do que tu usar outra forma para ler as entradas do usuário. Aqui eu tenho um exemplo, onde a gente tem o shebang, né? Que é, tu está dizendo quem que vai ser o interpretador do teu script, e um console log que vai só me dizer o que o usuário digitou. Então a gente tem lá o nosso interpretador, o nosso script e dois parâmetros, foo e bar. O process argv vai devolver um array, então com o caminho para o node, que é esse primeiro cara, um caminho para o index.js, que é o nosso script, foo e bar. Só que tem uma ferramenta do Substack, ele apareceu no Brasil.js ano passado, que é a Minimist, que ela te facilita a ler argumentos do usuário. Então, por exemplo, aqui eu tenho um argv, eu faço require no Minimist, e aqui eu só pego... Ele já vai me retornar de uma forma bem mais intuitiva. Então, aquele mesmo exemplo, só que aqui eu estou passando uma flag ainda, verbose. Então, ele vai me devolver um objeto, onde tem um dash, quer dizer, um underline, com um array, com os argumentos que eu passei, e ainda se eu passar a flag, ele já me retorna o true. Então, bem mais intuitivo do que a gente fazer isso na mão. Outras duas propriedades do objeto process do Node.js que é interessante usar é stage in e stage out. Então, ao invés da gente usar, por exemplo, console log para escrever, para dizer para o usuário alguma resposta, a gente usa stage out e stage in para ler argumentos do usuário. Então, o mesmo exemplo que a gente tinha antes do console log, a gente pode criar um logger, ele vai receber uma string e vai responder com o process arg, ele vai escrever o que a gente tem. Esse /n, eu estou escrevendo porque o console log tem um /n nativo. Inclusive, se tu usa console log direto nas saídas do usuário, pode ser prejudicial, porque se tem outra ferramenta que está parseando o resultado da tua, se tu tem um /n lá, provavelmente tu vai ter uma dor de cabeça quando tu fizer a parse de resultados.
Então, aqui, eu tenho o logger, vou executar, e ele vai me devolver RSJS, que é o que a gente passou lá. Outra parte do process interessante é o exit, que sempre quando algo der errado na nossa aplicação, a gente tem que sinalizar com algo diferente de 0. Então, o cara digitou algum comando que não existe, você vai receber o exit e passar algum valor diferente de 0. Geralmente a galera passa 1, porque aí tu vai sinalizar para outros programas do teu universo que o teu programa teve um erro. Esse aqui é um exemplo. A gente tem um if, error. Então, se tiver um erro, minha aplicação vai fechar. A segunda regra do Unix é a regra da simplicidade, que é o quê? Projete para simplicidade, adicione complexidade somente onde é necessário. Essa acho que é uma das regras mais difíceis para a gente como desenvolvedor, porque a gente tem aquela mania de ego grande de querer colocar tudo que a gente aprende em prática. Mas quanto mais simples, mais escalável vai ser a nossa ferramenta. Seguindo nesse assunto, o package.json ele pode ser um forte aliado da gente, quando ele é muito mais do que um manifesto do teu script, da tua aplicação. Ele pode ser usado para automatizar tarefas simples, né? Tarefas simples, e facilitar a instalação do nosso programa. Por exemplo, aqui eu tenho o package.json, e aqui em scripts eu tenho uma tarefa teste, aqui eu não especifiquei nada, mas quando eu rodar npm teste, ele vai executar aquela tarefa. E assim, lá dentro, a gente pode usar npm scripts para fazer um monte de coisa. Tipo, tem bastante gente usando isso, e em muitos casos, tu nem precisa de um grunt, um gulp da vida, o npm script já te resolve. Outro atributo interessante do package.json é o bin, onde tu lista todos os teus executáveis. Então, por exemplo, aqui eu tenho o bin RSJS. A minha aplicação vai ter o nome, quando eu chamar ela, de RSJS. Então, se eu tiver no diretório da minha aplicação, dar um npm install "-g", eu já vou ter o meu RSJS que a gente apresentou aqui, disponível como programa do nosso computador, né? Se a gente olhar o que o NPM fez, ele cria um symlink da tua aplicação dentro do teu Node.js. Então, tipo, isso é muito mais simples de instalar programas dessa forma do que tu, sei lá, passar um tutorial para o cara e ele ter que jogar o script em algum lugar, ter que dar um chmod e outras coisas. Tipo, o NPM facilita isso. Se você tiver mais de executável, tu também pode fazer a mesma coisa. Tem lá full e tu vai ter o teu script. Outra regra que entra dentro da regra da simplicidade, da filosofia Unix, é evitar decorações. Então, headers e outras coisas, tipo, às vezes tu tem tipo, uma caixinha que tu coloca dentro da tua linha, do teu script. Tipo, isso tem que ser evitado, porque provavelmente alguém vai usar o teu script de uma forma que tu não imagina. Então, para parsear o resultado, que é algo, sei lá, que está dentro de um header, vai ser bem difícil. Então, regra da modularidade. Aqui é uma das formas que o JavaScript realmente ele se mostra bastante forte quando a gente está falando de linha de comando. O Node.js, por padrão, ele segue a convenção CommonJS. E aqui, por exemplo, ao invés da gente ter lá um index que a gente vai ter tudo a nossa lógica, a gente vai ter um executável que vai funcionar só como um proxy da nossa aplicação. Então, aqui eu vou ter o logger e aqui esse módulo, que é o que eu apresentei antes para vocês. Ele vai ser só um proxy para o nosso logger, que é o componente principal, o módulo principal. Outra dica é sempre criar um CLI.js e uma API privada. Porque tu isola a regra de negócio e vai ser mais fácil testar no futuro. Por exemplo, então aqui, ao invés de a gente ter um index.js, a gente tem um logger, que esse cara vai poder ser testável separado.
E lá no CLI, aí sim a gente tem a lógica de ler o que o usuário passou e de rodar todas as tarefas que a gente precisa. E aí sim, o nosso executável ele vai só receber esse CLI e só tem um run lá. Então, o que isso quer dizer? Que a gente tem algo totalmente modularizado e que vai facilitar muito a vida, a manutenção, que geralmente quando tu busca um script bash, é algo, sei lá, de 2.000 linhas, 200 linhas. Então, aqui, com o JavaScript, a gente consegue criar algo bem mais simples. Outra regra da filosofia Unix é a regra do reparo. Eles dizem, tipo, quando é inevitável falhar, fale ruidosamente, eu nem sabia que existia essa palavra, e o mais cedo possível. Isso, quando a gente fala que falhar o mais cedo possível, geralmente a gente está falando de teste automatizado. Isso realmente foi algo novo para mim, quando eu comecei a estudar linha de comando com Node.js, que ele nos permite criar testes. Então, tipo, testes a gente tem que testar o fluxo do usuário, não adianta testar coisa supérflua. E aí, o primeiro mito sobre testes em Node.js é que as pessoas falam a melhor forma de garantir a funcionalidade é testar os comandos shell. O que isso quer dizer? Que a gente vai testar exatamente o que o usuário vai fazer. Que é, por exemplo, executar o comando que ele vai usar lá no terminal. Só que isso tipo, é muito ruim, porque a tendência é que o teu arquivo fique grande, então o teu teste vai ficar maior ainda e vai ter um arquivo gigante. Então, já que a gente tem módulos, a gente vai testar esses módulos. Aqui é um exemplo, eu estou usando o Ava, que é um test runner mais simples, mas não menos poderoso. Então, eu tenho o output, eu moco o process state out, que é o que a gente está usando, e testo somente o logger, que é o nosso módulo principal aqui. Então, esse CLI.js a gente pode testar também. Então, tipo, a gente consegue criar testes unitários para nossas aplicações muito mais fácil do que se a gente tivesse um script bash gigante, assim. Outra regra da filosofia Unix é a regra da clareza, que a clareza é melhor que a inteligência. Isso quer dizer que um bom padrão da gente seguir das nossas aplicações é que o output sempre vai funcionar como uma API. Então, o output ele não vai funcionar como sempre um usuário, um humano, que vai lá e está lendo o que o programa está nos dizendo. Uma API, um outro programa pode ler o que a gente está escrevendo para saber se algo der certo. Um exemplo na prática, como isso pode funcionar, é o Travis, que a gente vai lá e diz para ele executar várias coisas e, dependendo, a gente pode pedir para ele ler uma saída e executar algo. Então, aqui a gente tem, por exemplo, Node RSJS, que foi a aplicação que a gente criou. Ali vai me retornar o RSJS 2016, o dia que ele foi, o mês que ele foi, a cidade que ele foi. Se a gente quiser usar outra aplicação para filtrar, por exemplo, os que foram no mês de maio, a gente consegue iterar. Isso tudo porque a gente está usando o process, né? A gente não está fazendo algo com o Solilog na mão. Outro bom padrão é que a gente deve fazer funcionar sem um usuário. Isso, por exemplo, é o Git Push Force. Tipo, eu nunca imaginei que eu ia usar isso na minha vida, até que eu precisei atualizar algo, mesmo se não tivesse, mesmo de qualquer forma, se o meu stage estivesse sujo ou não. Então, a gente tem que adicionar flags quando a gente precisa que o usuário confirme algo, justamente para automatizar. Por exemplo, o noColor é outro exemplo. A gente não pode depender de cor para escrever para o nosso usuário entender algo. Por exemplo, o Git.diff é um exemplo. Ele dá as coresinhas bem bonitinhas lá, mas se a gente dá um noColor, ele vai funcionar do mesmo jeito. Então, você consegue entender o que saiu do código e o que entrou. Tipo, não é à toa, eu não tenho medo de dizer que o Git é a melhor ferramenta de linha de comando que existe. É a melhor mesmo.
Outra flag padrão para o usuário que a gente tem que dar é o help. E o problema quando a gente lida com documentação e ajuda para o usuário é que isso, com o tempo, ele tende a ser defasado. A gente sempre esquece, a gente cria uma feature e esquece de documentar ela. Isso é bem normal acontecer, e quando a gente escreve em linha de comando, é bem normal também. Então, o que a galera faz, geralmente? Tu vai lá, cria uma variável help, agora com ECMAScript 6 fica mais bonitinho, tu usa uma string com textão gigante lá e exporta ela para o módulo, e quando o usuário pedir a flag help, você mostra aquela help que você escreveu. Só que isso também é ruim, porque com o tempo, tu vai, por exemplo, tu vai atualizar o README e vai esquecer de atualizar aquele módulo. Então, ao invés disso, tu pode usar um TXT. Então, a gente vai ter um TXT que a gente pode ler ele com o Node e disponibilizar no nosso módulo. Outra flag padrão que a gente precisa é o version. E um exemplo fácil que a gente pode fazer é sempre ler do package.json. Aqui eu tenho um exemplo. Se o cara pediu a version, eu leio do package, que é o módulo que eu tenho aqui em cima, e escrevo a versão para o usuário. Outra flag que pouca gente usa, mas que também é bem importante, é o verbose. Então, quando a gente escreve uma aplicação no terminal, é bem importante que ela seja silenciosa e a gente mostre o output seja somente o que o usuário quer ver. Porque se a gente mostrar muita coisa, provavelmente ele vai acabar perdendo algo. Então, a gente usa a flag verbose para mostrar mais dados para o usuário, quando ele quiser. Só que ao invés da gente, dá um verbose, daí você passa lá um console log e passa um monte de dados para o usuário. Ao invés disso, tu pode emitir eventos. E isso, através do módulo Events, a gente pode instanciar a classe Event Emitter do Node.js, e com isso, outros programas que o usuário usar, eles vão conseguir ver que tu está no modo verbose. Sem usar log, e tu vai estar mostrando o mesmo resultado para o usuário. Outra regra é a regra da diversidade, que eles dizem que tu sempre precisa desconfiar de todas as alegações sobre a existência de um modo correto de fazer as coisas. Isso, eu acho que é a regra mais quebrada por nós desenvolvedores e os nerds, que o que você usa, você sempre vai achar que é melhor que o do outro. Eu uso Linux, então é melhor do que o Windows. Eu uso Grunt, é melhor do que o Google. Eu uso Angular, é melhor que o React. Não, tu tem que respeitar. E se tu quiser achar um lixo, tu acha também. Enfim. Uma regra que se aplica quando a gente cria aplicações de terminal é ser independente do sistema operacional. Então, o JavaScript ele é universal até nesse ponto. A gente pode escrever coisas que funcionam no Windows e que funcionam no universo Unix. Antes do Windows ter o Bash agora implementado, você não tinha como fazer isso. Então, uma boa prática é tu evitar usar paths hardcode e usar o módulo path do Node.js para ler arquivo. Por exemplo, aqui na nossa ajuda, ao invés de usar barra, que eu estava usando, provavelmente vai quebrar para um usuário que está no Windows. Então, a gente usa o path, que é um módulo do Node.js, para ler essa informação e dar para o usuário de forma universal. Não vai quebrar no Windows, ele vai poder usar no Linux, em qualquer lugar da ferramenta. Vai funcionar em qualquer plataforma. Outra regra é a regra da extensibilidade. O que eles dizem? Que a gente tem que projetar para o futuro, pois ele chegará antes do que você imagina. E quando a gente fala em projetar para o futuro, a gente sempre fica pensando, o que vai ser o futuro no front-end? A gente sempre pensa, será que o futuro vai ser o React? Será que vai ser o Angular? E quando a gente fala de aplicações command line, é a mesma coisa, só que a gente está um pouquinho atrasado. A gente está sempre falando de Bash.
E a gente fica nessa questão, tipo, o que vai ser o futuro? Será que o futuro vai ser JavaScript? Será que o futuro vai ser, sei lá, CSS Modules, que a gente falou? Se vai ser com a Dilma ou sem a Dilma? A única coisa que a gente pode falar sobre o futuro é que ele vai ser JavaScript. Nada além disso. É isso aí. Valeu.